Eu quero convidar a você nessa noite para abrir a sua Bíblia no livro de João. Nós vamos falar hoje sobre um assunto amplo, extenso, profundo e complicado também. Queria eu ter a capacidade teológica, a profundidade teológica para servir a você esse assunto com um tempero muito especial e levasse a você a ter um desejo muito grande de comer, saborear esse alimento. Mas eu não tenho, talvez, a profundidade teológica, a profundidade de conhecimento para entregar para você a qualidade que você merece. Mas dentro das minhas limitações, vou tentar, quem sabe, transmitir algo que seja de grande utilidade para a sua vida. Prometo que vou tentar. Evangelho de João, capítulo 6, versículos 51 a 59. O Evangelho de João, meus irmãos, ele é um evangelho completamente diferente dos demais. O Evangelho de João, ele passa batido em muitos assuntos, em que os três evangelhos fizeram questão de narrar, de contar, de registrar. João passa completamente batido. E há assuntos que João faz questão de escrever, de compor o seu evangelho, e que os outros não dão importância ou então não se preocuparam em catalogar, em escrever, em constar nos seus evangelhos. Então, o Evangelho de João, ele traz uma gama de informação assim extraordinária. Quando você para ler o Evangelho de João, você é impactado com a quantidade de informação que João traz. E ele fez isso com muita precisão e com um propósito específico. João, ele escreveu o seu evangelho depois dos anos 70, mais ou menos. Já estava aí meio ancião, cabelos brancos, larga experiência, diferente daquele jovem que foi chamado para servir a Jesus, estava ainda no seu começo ministerial. João olhava para trás agora e ele conseguia compreender, entender muitas informações que antigamente ele não tinha a maturidade espiritual para entender determinados assuntos. Então aqui nós vemos um João já maduro, experiente, um homem completamente sábio. Então ele começa a meditar em todos os ensinamentos, as experiências que ele teve ao lado de Jesus, caminhando com Jesus, e agora ele começa a escrever. Ele faz isso com um propósito. João, o propósito dele é apresentar Jesus ao povo grego. O povo grego era um povo muito sábio, povo que praticamente inventou a filosofia, então eram pessoas de alto conhecimento. E João se preocupava muito como é que ele iria introduzir Jesus aos gregos. Era diferente do povo judeu. O povo judeu já tinha um histórico de religioso, de leis, de sacrifícios, de muitas e outras, digamos assim, começos de coisas que facilitavam um pouco. Já tinha meio caminho andado, né? É como você pregar o evangelho para um católico, para uma pessoa que nasceu num lar cristão, num lar evangélico, diferente completamente de uma pessoa que nunca pisou numa igreja, nunca ouviu falar a respeito do evangelho, nasceu num lar completamente complicado, famílias complicadas, é completamente diferente, né? Então, João, ele estava buscando a melhor forma de apresentar Jesus aos gregos. E ele faz uma apresentação de Jesus extraordinária. É uma apresentação que dispensa comentário. Na introdução do seu livro, ele fala o seguinte: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Então ele começa com essa introdução.
Diferente de Mateus, que começa com fulano gerou ciclano, ciclano gerou beltrano, e aquela lista telefônica que o cara, na primeira página, ele já fecha a Bíblia e desiste de ler. Mas quando você pega João, você vai tomando gosto, você gradativamente vai tendo sede, fome, de cada dia mais se aprofundar no Evangelho. Então nós vamos falar hoje um pouco sobre a humanidade de Jesus. Como Jesus se identifica conosco. Como Jesus, ele desce de uma posição tão privilegiada, tão gloriosa, de um ambiente tão impossível de nós descrevermos, né? O céu, como Jesus vivia ali no céu, cercado de querubins, serafins, aquela maravilha que nenhum pintor, nem o Michelangelo, nem esse último pintor moderno que morreu ali da Espanha, me falta o nome dele agora, muito famoso. Quem? Esse também, muito sábio, tem uns quadros dele muito famosos. Não poderia descrever aquele ambiente. Era um ambiente que qualquer um de nós, quem sabe, ao chegar ali, jamais queria sair. A glória daquele lugar, a paz que reina naquele ambiente, a santidade, a pureza. Ali não há dor, não há lágrima, não há sofrimento, não há desespero, não há todos esses conflitos que nós convivemos aqui. Somos obrigados a conviver com a dor, com o sofrimento, com a angústia. Somos obrigados a conviver com a maldade que é feita com as crianças. Somos obrigados a conviver em um mundo completamente violento, um mundo que trata mal, que machuca, que mata, que odeia, que persegue, que prende, que faz tudo quanto é tipo de barbaridade. Nós somos obrigados a conviver com isso tudo aqui. Mas naquele ambiente que Jesus estava, era um ambiente completamente diferente, não temos palavras para expressar. Na música, na arte, na filosofia, na religião, temos apenas flashes daquele ambiente, amostras assim rápidas de tudo que podemos experimentar ali. E é esse ambiente que ele espontaneamente resolve abrir mão, sair dali, deixar tudo aquilo ali e assumir uma natureza humana limitada para conviver nesse cenário, para ter contato com o ser humano, com a natureza humana decaída. É esse ambiente, é esse ambiente que João narra para nós. Como é que nós podemos conceder ou conceber a ideia de um Deus todo-poderoso que criou todas as coisas, todo o universo que se move dentro de uma lei que trabalha de forma harmônica, sustentada pela sua palavra, e resolve assumir a natureza limitada de um ser humano? Como é que nós podemos conceber essa ideia? E eu estou falando de pessoas que conhecem a Bíblia. Nós que já temos um conhecimento, mais ou menos, do Evangelho. Agora imagine pessoas que não tinham nenhum conhecimento. Pessoas que nem sequer ouviu falar alguma coisa a respeito de Deus se tornar um homem. Como é que é esse mistério? Como pode isso acontecer? Então vamos ler aqui o versículo que eu pedi. Eu gostaria que você prestasse bastante atenção e nós vamos tentar desenvolver esse assunto. Como é importante para cada um de nós tentar entender isso, a humanidade de Jesus. Quando nós tomarmos posse dessas informações, provavelmente a nossa vida cristã
ela vai ganhar um novo significado, ela vai ganhar um novo propósito, ela vai ganhar dimensões que até então jamais pensaríamos chegar até esse nível. Sairmos da rotina de romantizar a religião, romantizar o cristianismo, romantizar o evangelho, que tem muita gente que vive romantizando todas essas coisas espirituais. Quando ele põe os pés no chão, na realidade cristã, ele não aguenta. Ele foge, se acovarda, cede com a maior facilidade ao pecado, desiste da vida cristã, vive uma religião por não conhecer o mundo real do evangelho. Os benefícios que o evangelho traz para cada um de nós, dentro do contexto familiar, profissional e físico também. Nós estamos vivendo na periferia do evangelho. Nós estamos vivendo, quem sabe, às margens do evangelho. Nós nunca experimentamos de fato o que é o evangelho, a dinâmica do evangelho. A nossa vida, ela não tem relevância, ela não tem sustentabilidade. Quando nós chegamos diante das provas, das dificuldades, da doença, da enfermidade, da rejeição, quando nós chegamos diante da morte, nós nos acovardamos. Não temos estrutura espiritual para aguentar o tranco. Nós desistimos de tudo, perdemos a paciência, nos tornamos imperdoáveis, nos tornamos pessoas que julgam, nos tornamos pessoas que desprezam, que não acolhem, que não têm o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, quando Ele assume a natureza humana. As pessoas mais rejeitadas da sociedade, mais ridicularizadas, mais postas de lado, Ele abraçava, Ele acolhia, Ele dava o seu tempo, Ele ouvia, Ele escutava, Ele chorava, Ele sentia compaixão, empatia com o doente, com o enfermo, com o leproso, com o pecador, com a pecadora, com a prostituta. Esse era o homem Deus, e esse era o Deus homem. Como é que Jesus assume essa natureza? Ele está disposto a descer até o nosso nível, já que nós não tínhamos a mínima condição, capacidade de nem sequer um degrau, quanto mais subir a escada toda. Mas ele desce, ele está no topo da escada e ele desce degrau por degrau até se encontrar com a humanidade decaída. Será que esse Deus merece ser amado? Merece ser crido? Merece ser honrado? Merece ser obedecido? João capítulo 6, versículos 51 a 59. Ele fala assim: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: como nos pode dar esse a sua carne a comer? Jesus, pois, lhe disse: na verdade vos digo, que se não comerdes a carne do Filho do Homem, e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue
permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta também viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é o caso de vossos pais, que comeram o maná e morreram. Quem comer este pão viverá para sempre. Ele disse essas coisas na sinagoga, ensinando em Cafarnaum. Amém, irmãos? Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, queremos te agradecer por esse dia maravilhoso que o Senhor tem nos concedido, pelos livramentos que Ele tem nos dado, Senhor, pela Tua graça na vida de cada um de nós. Fala conosco nesta noite através da Tua palavra e nos leve dia após dia mais perto de Ti. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Jesus estava na sinagoga ensinando, falando com o povo, e ele toma uma linguagem metafórica para, quem sabe, despertar aquele povo da apatia intelectual. Que se é uma coisa que nós temos dificuldade, é em pensar. Muitos de nós já fizemos grandes negócios e perdemos grandes oportunidades porque agimos por impulso. Agimos de supetão, como dizem lá em minha terra. Você age por instinto muitas vezes. Você compra por instinto. Você vende por instinto. Você age por medo. Então, muitas vezes nós perdemos grandes oportunidades na vida e levamos grandes prejuízos porque nós não damos aqueles minutos ou segundos tão preciosos que poderiam mudar completamente o cenário da nossa vida. Mas muitas vezes nós já estamos acostumados a agir pela emoção, pelo impulso e terminamos, às vezes, colhendo grandes prejuízos na nossa vida. Quantas vezes compramos uma coisa, um carro, uma casa, e você fala, foi a maior estupidez que eu fiz na minha vida, foi ter comprado isso. E para você se ver livre, para o prejuízo não se tornar maior, você vende, quem sabe, 50% mais barato para você se ver livre daquele problema. Porque você não adquiriu um bem, você adquiriu um problema. E para adquirir um problema é a coisa mais fácil que tem. Agora, para você se livrar do problema, é super complicado, irmãos. Nós adquirimos um problema assim, no abrir e fechar de olhos. E às vezes, para se ver livre dele, é anos. Mas assim é o ser humano. Então, Jesus, ele toma uma linguagem metafórica para falar sobre algo que aquela multidão viesse a entender. E ele fala sobre carne, ele fala sobre sangue, ele fala sobre pão. E a multidão começa a ficar assim, escandalizada com aquilo. É uma linguagem agressiva, é uma linguagem escandalosa até. Esse cara está falando que ele pode nos dar a sua carne para comer, que a carne dele é alimento. Ele fala de sangue, beber o sangue dele. Então, tudo aquilo ali causou um enorme constrangimento naquela audiência, naquela plateia. E muitos deles ali começaram a questionar e a achar aquele discurso tão escandaloso que eles começaram a sair, a rejeitar aquela linguagem. E não pensa que Jesus facilitou as coisas. Bom, já que é assim, eu vou facilitar as coisas para esse povo. Não, ele complicou mais ainda. Porque tem muita coisa, irmãos, que é fácil e Jesus complica. E tem muita coisa que é complicada que ele facilita. Assim nós vemos as coisas. Há muita coisa que Deus complica em nossa vida e há muita coisa que é fácil para nós que ele torna difícil. Quando ele fala assim, por exemplo, ama o próximo como a ti mesmo. Aí ele complicou, né? Amar o próximo como a nós mesmos. Você tratar alguém
do jeito que você trata você. Quando você quer uma coisa que te deixa feliz, que satisfaz, você corre a todo custo em busca daquilo. Então você quer satisfazer a você mesmo. Você quer tornar você feliz, realizado em todas as áreas da sua vida. E é isso que Jesus manda que nós façamos com o próximo. Fazer o próximo feliz. Facilitar a vida do próximo. Tornar o fardo do próximo leve. Como é que você, no seu ambiente de trabalho, como é que você age dentro do seu lar, com seu esposo, com a sua esposa? Você é aquele tipo de pessoa que torna a vida dele mais complicada? Você é aquela pessoa que torna a vida dela mais complicada? Você torna o fardo dela muito mais pesado? Se você age assim, no seu ambiente de trabalho, você é aquela pessoa comunicável, que facilita, que às vezes até assume a culpabilidade por uma ação, para muitas vezes livrar a pele de alguém? Ou você é aquela pessoa que imediatamente tenta complicar a vida dos outros, colocar obstáculo na vida dos outros, tornar a vida da pessoa muito mais complicada? Tem pessoas que ela é solucionadora de problemas. Ela sempre tem a solução nas mãos. Ela sempre procura uma forma de tornar a vida da pessoa mais cômoda, mais fácil. Mas tem outros, irmãos. Está constantemente na igreja. Ouve música evangélica constantemente no carro. Vai para casa, vai para o trabalho, só ouvindo música gospel, músicas evangélicas. Mas quando desliga aquele rádio e pisa em casa, ou pisa no ambiente de trabalho, parece que a pessoa se transforma assim de uma hora para outra. Encarna um ser humano complicado, difícil, que não facilita as coisas. Onde ele vê uma facilidade, ele vai e complica a facilidade. Torna a vida do outro muito mais complicada, muito mais... Porque nós já temos um fardo muito grande, não é? Nós já temos inúmeras tarefas a desenvolver, nós temos inúmeras responsabilidades, e como é bom quando alguém surge na sua vida e torna esse fardo mais leve, mais suave, facilita a sua vida. Então, Jesus está falando sobre todos esses pontos aqui, ele traz essa linguagem que, aparentemente, muitas pessoas ele não compreendeu. Jesus estava falando no sentido espiritual e eles estavam tomando no sentido físico. Comer a carne, beber o sangue. E isso deu um nó na cabeça daquela audiência. Mas é interessante, nesses versículos, ou todo esse capítulo, Jesus está falando sobre a sua natureza humana. Como é que ele, como filho de Deus, foi o ser humano mais perfeito. Tudo nele era perfeito. E quando nós olhamos para Jesus, nós realmente aprendemos com ele como ser um ser humano perfeito. Nós nos prendemos muito na divindade de Jesus. Nós somos muito incentivados sobre a divindade de Jesus. Mas muitos de nós esquecemos completamente da sua humanidade. E Jesus fala assim: aprendei de mim. Aprendei de mim. Ou seja, para você seguir a Jesus, você tem que encarnar a pessoa de Jesus, os seus ensinamentos. Você tem que incorporar Jesus ao seu dia a dia. É isso que ele quer dizer aqui. É você incorporá-lo, é você vivenciá-lo
nas experiências diárias da vida. Quando você acorda com aquele dia difícil, complicado, e que você apela para as suas próprias emoções, sentimentos, ao invés de fazer isso, se você pensar na humanidade de Jesus, como é que Jesus teve que lidar com todos esses problemas, com aquele vizinho complicado, com aquele colega de trabalho complicado, dedo duro, com aquele colega de trabalho indigesto, que complica a sua vida em todos os sentidos, que te persegue, que te humilha, que lhe trata com indiferença. Quando você pensa que Jesus teve que lidar com tudo isso, como Jesus teve que lidar com a enfermidade, como Jesus teve que lidar com o desemprego, com a falta de dinheiro para pagar o aluguel do mês, como Jesus teve que lidar com a renda mínima, que não dava nem para suprir todas as necessidades. Como é que Jesus superou esses períodos da vida dele? Que tem pessoas que ela se vitimiza. Ela chega no ambiente e ela diz que o mundo está todo contra ela. Ela busca angariar simpatia em todos os sentidos. Ela não tem estrutura espiritual para suportar as coisas calada, para passar pela luta, dando glória a Deus. Irmão, você sabe a gama de sofrimento que Jesus experimentou? Como é que ele teve que lidar com tudo isso? Superar tudo isso? As pessoas mais íntimas que convivia com ele abandonaram no momento mais preciso. O tesoureiro da igreja dele, o cara que cuidava da contabilidade, foi o primeiro a traí-lo. Pedro, amigo íntimo. Jesus tinha 3 discípulos que ele tinha uma relação, assim, digamos, muito especial. Era Pedro, João e Tiago. Em várias oportunidades você vê Jesus chamando esses 3 à parte para experimentar algumas experiências, conviver algumas experiências. Então esses 3, ele tinha uma particularidade com eles. E foi um deles que falou: ó, Jesus, eu estou disposto a ir contigo, estou contigo e não abro. Até a morte, se você for, tenha certeza que eu também vou, estarei disposto. Na primeira oportunidade que teve, negou Jesus. Se fosse um de nós, olha, esse cara não quero ver na minha vida mais nunca. Mas Jesus ensina, irmãos, como nós lidarmos com situações complicadas, situações que estão muitas vezes além da nossa capacidade de suportar, de compreender, de aceitar, de conviver. E é isso que ele fala aqui. Se vocês não comerem a minha carne, não beberem o meu sangue, ou seja, se vocês não incorporarem os meus ensinamentos, se vocês não me imitarem, tudo será inútil. Vocês podem apelar para a religião, vocês podem apelar para as boas maneiras, para os bons princípios, mas chegará um tempo que tudo isso não vai ser suficiente. Haverá um tempo que tudo isso vai falhar. Há situações que os bons princípios, as boas maneiras, a resistência intelectual, física, não vai suportar. Vocês vão precisar de mim. Sem mim nada podeis fazer. E é isso que Jesus está falando quando ele diz assim:
se vocês não comerem a minha carne, não beberem o meu sangue, a minha vida não estará em vocês. Se vocês agirem como eu faço, como eu ensino, como eu estou mostrando, vocês verão como a vida de Deus começará a fluir dentro de cada um de vocês. E aquilo que para vocês é algo impossível, vai ganhar um contexto onde vocês vai poder conviver com isso tranquilamente, sem nenhuma dificuldade. Mas se vocês não fizerem isso, todo o esforço de vocês será inútil. E em seguida, João, irmãos, ele começa a mostrar algumas experiências sobre a pessoa de Jesus, sobre a humanidade de Jesus. O que João identificava em Jesus que fazia dele um ser humano como qualquer um de nós. Nós vamos fazer algumas passagens rápidas, que eu quero que você abra sua Bíblia em Hebreus 4,15. Veja o que diz aí. Hebreus, já estamos chegando quase ao final, mas eu quero que você compreenda alguns versículos aqui. Hebreus 4,15 nos diz o seguinte: porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Sabe aquela área que você não resiste, é o seu ponto fraco? Você estremece diante daquilo? Jesus foi tentado de duplamente pior, profundamente muito mais. Aquilo que nós não conseguimos resistir, aquilo que nós fugimos a todo tempo, porque sabemos que se nós encararmos, nós vamos tropeçar. Nós vamos causar um escândalo. E a Bíblia diz que Jesus foi tentado em tudo, mas sem pecado. Filipenses capítulo 2, versículo 5. Olha o que diz Filipenses, capítulo 2, versículos 5 a 11. Tende em vós aquele sentimento que houve também em Cristo Jesus. Tende, Paulo escrevendo à igreja de Filipos. Olha, tende em vós aquele sentimento em que houve também em Cristo Jesus, o qual, subsistindo em forma de Deus, não considerou ser igual a Deus, coisa que se devia apegar. Nos momentos de luta, Jesus poderia lançar mão desses atributos, lançar mão da sua divindade, porque ele não abriu mão da sua divindade no sentido de deixou de ser Deus. Tanto na sua natureza humana quanto a sua natureza divina formavam uma harmonia perfeita. Ele foi 100% Deus e 100% ser humano. Mas nas lutas, nas suas dificuldades, nas suas provações, ele não lançou mão dos seus atributos divinos. Porque senão ele perderia toda a sua autoridade para exemplificar para cada um de nós. Mas ele suportou tudo isso com a sua natureza humana. Mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, tornando-se obediente até a morte e morte na cruz. Jesus tinha vontade própria. Ele poderia negar, falar, não, até aqui tá bom para mim, daqui para lá, morrer na cruz, passar todo esse sofrimento, não.
vou até aqui, daqui para lá já não cedo mais. Mas a Bíblia diz que ele submeteu a sua vontade à vontade de Deus. Ele fez isso espontaneamente. Ele poderia ter negado. Ele tinha vontade própria. Mas ele espontaneamente, ele se submete à vontade de Deus. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu o nome que é sobre todo o nome. Pensa aí nos grandes heróis da história, homens e mulheres que fizeram atos heróicos pela humanidade. E aqui nós estamos falando sobre a sua natureza humana. Pelo que também, para que ao nome de, versículo 9, pelo que também Deus o exaltou sobre ele, lhe deu o nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Meus irmãos, esse assunto é amplo, extenso, profundo. E se nós fôssemos catalogar aqui todas as experiências que Jesus se submeteu como ser humano, é algo extraordinário, traz um ensinamento muito forte para cada um de nós. Então, Jesus é o nosso padrão de ser humano. Você quer aprender a ser homem? Você quer aprender a ser um ser humano de verdade? É só olhar para Jesus. Tem pessoas que buscam exemplos no mundo moderno hoje. Como ser uma boa esposa, como ser um bom esposo, como ser homem, como ser uma mulher. Quando você olha para Jesus, é o nosso padrão. Em Jesus nós temos todas as qualidades das quais nós precisamos para se tornar um ser humano que agrade a Deus, em todo sentido falando. Quando Jesus disse que devemos beber o seu sangue, ele quis dizer que devemos incorporar a sua vida. Incorporar a sua vida. Trazê-lo para dentro de nós. Encher a nossa mente, encher os nossos corações, encher a nossa alma, saturar-nos completamente da pessoa de Jesus. Mas há muitas mentes, há muitos corações que estão completamente distantes de Jesus, a quilômetros de distância. Se nós saturarmos a nossa vida, a nossa mente, o nosso coração, a nossa alma da pessoa de Jesus, irmãos, a vida ganhará propósito, significado. Me faz lembrar de Pedro. No mar da Galileia, Pedro estava chegando de um dia intenso, cansativo de trabalho. E Pedro já fazia aquilo há muitos anos, era a sua profissão. E ele está ali recolhendo as suas redes, animado, abatido, cansado. E Jesus fala para ele assim: pega essas redes suas e lança do outro lado do barco. Pedro olha assim e fala: cara, eu sou experiente, sou um pescador experiente. Eu faço isso diariamente. Senhor, já vasculhamos esse mar aqui, não pegamos nada. Jesus insiste com ele. Bom, não custa nada, né? Vamos tentar então. E ele joga a rede e, para surpresa dele, ele não consegue puxar a rede de tanto peixe. A nossa vida é assim, irmãos. Nós fazemos tudo com os nossos próprios esforços, corremos atrás de tantas e tantas coisas, mas a satisfação plena, absoluta e total do ser humano está na pessoa bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.
Só Ele. A fama não preenche, a riqueza não preenche, posses materiais não preenche. Mas quando nós colocamos Jesus no centro das nossas vidas, a vida ganha propósito, a vida ganha significado. E Pedro entendeu isso. Pedro entendeu que sem Jesus, a vida dele continuaria vazia, insignificante. Mas com Jesus, a vida dele ganhou um novo significado. Por isso que a Bíblia diz que ele deixou tudo, deixou a companhia, deixou as redes, e a partir daquele dia começou a seguir a Jesus. E nunca mais voltou atrás. O único que se perdeu foi Judas, mas os demais, a experiência que teve na juventude com Jesus, os fez permanecerem firmes, aguardando a volta do Senhor. E eles foram perseguidos, martirizados, mas felizes, sabendo que um dia iria morar com o Senhor no céu. Concluindo, irmãos, quero concluir dizendo o seguinte: quando Jesus nos disse que comêssemos a sua carne e bebêssemos o seu sangue, nos estava dizendo que nutríssemos nossos corações, almas e mentes com a sua humanidade, e que revitalizássemos nossas vidas com a sua vida, até que estivéssemos completamente impregnados, saturados, cheios da sua humanidade. É isso que o Evangelho de João procura nos mostrar: Jesus como o perfeito ser humano que deve ser imitado. Amém? Que Deus em Cristo nos abençoe, em nome de Jesus. Eu recomendo a você, leia o Evangelho de João, versículo por versículo, capítulo por capítulo, e a sua vida, com certeza, ganhará resistência nas lutas, nas provas, nas dificuldades. Porque vendo Jesus como ele agia humanamente falando, nós também podemos imitá-lo. Que Deus em Cristo nos abençoe, em nome de Jesus.